povo mais feliz da terra está aí? Coloque a mão sobre a tua cabeça. Feche os teus olhos. Declare assim comigo: Senhor Jesus, eu sou resposta de uma oração que foi feita neste dia. Eu não estou aqui por acaso. Eu fui selecionado pelo céu para ouvir o que eu vou ouvir agora. Nesta noite, o teu Espírito me trouxe a esta casa para revelar coisas profundas deste lugar ao meu coração e me colocar como parte desse crescimento. Senhor, repreende da minha vida toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, toda apatia, divagação de mente. Eu não aceito que o diabo roube de mim um segundo da palavra ministrada. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, porque eu quero ouvir, eu quero enxergar, eu quero entender e eu quero ser participante desse processo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Quem encontrou Isaías 61, diga glória a Deus. Mas o glória a Deus de crente vivo. Isaías 61 diz assim a palavra do Senhor no verso 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, ou em outras versões, e a pôr em liberdade os cativos nas trevas, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Você pode se assentar. Nós lemos até o 3. Talvez eu não saia do verso 1. Mas é muito importante hoje que você, como igreja que está aqui, alguns que estão nos visitando, outros que são obreiros e membros da casa, outros que já foram obreiros e membros da casa, você precisa saber aonde você entrou, qual é o que é este lugar, o que foi que Deus prometeu para esse ministério. A visão do ministério Ágape, ela está fundamentada em Isaías 61, no verso 1 ao 11. Dentro desse texto, o Senhor nos deu 10 palavras proféticas. E essas palavras proféticas são: primeiro, restituição; segundo, restauração; terceiro, cura no corpo, na alma e no espírito; quarto, junção dos desgarrados; quinto, resgate dos feridos; sexta palavra profética, potencial humano; sétima, batalha espiritual em 7 dimensões; oitava palavra profética, louvores diferenciados; nona palavra profética, alcance internacional. E qual foi a que eu pulei, apóstolo? Abracei, te apertei sem te abraçar. Qual foi a que eu pulei? Potencial humano, eu falei? Calma aí que eu vou chegar. No final do culto eu me lembro dessa. Nós temos 10 palavras proféticas que regem o ministério. Durante esses 15 anos que nós estivemos aqui, nós viemos para o Mato Grosso debaixo de uma promessa. E o ministério Ágape nasce no coração do apóstolo, debaixo de uma visão. E a primeira visão que a igreja, que o Senhor entregou acerca dessa igreja, foram as 10 palavras proféticas em Isaías
61, do verso 1 ao 11. É amor e juízo de Deus. Palavra profética, amor e juízo de Deus. Essa palavra tem a ver com vida financeira, mas isso aqui é uma coisa que a gente vai desenrolar em outro dia. Isso nós vamos desenrolar em sala de aula. Então, quando nós viemos para cá, nós começamos o Ministério Ágape, e nós ficamos muitos anos acreditando que a visão da igreja se resumia nessas 10 palavras proféticas. Nós espalhamos os banners na igreja e falamos: essa igreja, ela tem uma visão de restituição, de restauração, de cura no corpo, na alma, no espírito, e ficamos ali insistindo nisso, mas embora o Senhor tivesse nos dado muitos exemplos do que Ele fará através do Ministério Ágape sobre o Mato Grosso e sobre a nação, nós não conseguíamos ainda enxergar a totalidade dessas palavras proféticas atuantes dentro do ministério. E isso gerou um incômodo no nosso coração. Precisamos entender. E quando nós fomos buscar, o Senhor começou a ampliar o entendimento e a visão de Isaías 61. E como é que o texto começa? Como que Isaías 61 começa? O Espírito do Senhor está sobre mim. A primeira coisa que você precisa saber acerca do Ministério Ágape é que ele é um ministério 100% dependente do Espírito Santo. Não tem como o Ministério Ágape se mover se não for na dependência do Espírito Santo, se não for debaixo da direção dele, se não for debaixo da palavra que ele liberou, se não for para entrar pela porta que ele abriu. E aonde é que muitas pessoas sofrem um impacto aqui dentro? Que as pessoas, elas vêm com seus talentos, com as suas habilidades, com as suas capacidades técnicas, e elas querem desenvolver isso dentro da Ágape. Mas diferentemente de qualquer outra igreja que você já possa ter entrado, Ministério Ágape começa no joelho. Se você não tem vida de oração e se não está disposto a ter uma vida de intimidade com Deus, você vai começar grandes projetos dentro da Ágape, mas não vai ter a alegria de vê-los frutificar, porque a honra sempre vai ser do Espírito Santo. E qual é a grande vantagem que existe de você depender do Espírito Santo? É que ele sempre vai te convocar para fazer coisas que você nunca fez. Ele sempre vai te levar a fazer coisas que você diria no teu espírito: jamais. Mas por que ele nos chama para fazer essas coisas? Porque quando estamos na dependência dele, nós reconhecemos que foi por ele e por causa dele que fizemos, mas também geramos um ambiente de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo para aperfeiçoamento da nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, Ministério Ágape é um ministério dependente 100% do Espírito Santo. Glória a Deus. Bispa, não concordo. Daqui a pouco você vai entender. A palavra diz que esse Espírito Santo está sobre mim para alguma coisa. As pessoas buscam o Espírito Santo porque elas querem impressionar. É verdade ou não é? Quer falar em línguas, quer mostrar que foi batizado com o Espírito Santo. Gente, batismo com o Espírito Santo, ser revestido de poder, não é para sapatear. É para você receber autoridade sobre as hostes malignas. É para você ter autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e demonstrar a glória e o reino de Deus na terra. Aí as pessoas acham que ser revestido de poder, que ter o Espírito Santo sobre ela, é ficar rodando no manto. Isso aí você faz no seu quarto. E nós não somos contra isso. Mas se você tem uma vida infrutífera dentro do quesito demonstrar o reino de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus, rodar no manto é o que menos interessa. E aí, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para um propósito. Então, se você clama por batismo, se você clama por revestimento, você tem que entender uma coisa: existe um propósito. Patrícia foi usada aqui pelo Senhor para falar uma palavra que, se ela não tivesse dito, eu ia dizer.
Existem muitos enfermos no nosso meio, porque Deus delegou missões e eles recuaram. Por que que recuaram? Porque acharam que ia fazer na força do próprio braço. Só que dentro desse ministério ninguém faz nada na força do braço, porque todos nós somos dependentes do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então o que nós vemos? Nós vemos que existe um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, se fosse você, anotava isso. O primeiro propósito: pregar boas novas aos pobres. Quando a gente escuta a palavra pobre, a gente já se imagina indo nos lugares mais difíceis, mais tenebrosos, de maior escassez, ministrando uma palavra. Porque a gente entende a palavra pobreza como escassez. Mas a palavra pobreza está vinculada a não produzir. Existem homens milionários que são pobres, porque eles herdaram uma fortuna, mas eles não produzem nada. Então eles são pobres, são pessoas que não deixaram a sua marca, são pessoas que por onde passam não imprimem a sua identidade, são pessoas que têm talentos, têm dons, mas está tudo ocultado. Agora, por que essas pessoas deixaram de produzir? Você já parou para perguntar por que você enterrou seus sonhos? Você já parou para perguntar por que muita coisa que você começou você não terminou? Você já parou para perguntar por que algumas coisas que no início, quando chegou na sua vida, era motivo de festa e hoje parece que é tormento? O que está acontecendo? A palavra diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para que eu pudesse pregar a boa nova àqueles que nada produzem. Se é uma boa nova e essa boa nova é de esperança, é uma luz em meio às trevas, então me faz entender que a falta de produtividade está vinculada a uma falta de esperança. O que faz alguém ter o desejo de morrer? Falta de esperança. O que faz alguém desistir da vida, da família, desistir dos sonhos, desistir da faculdade, desistir do ministério? A falta de esperança. Ela não consegue se enxergar importante, ela não consegue se enxergar pertencente, ela não consegue se perceber como alguém que Deus conta com ela, e aí ela vai se excluindo, se retirando de cena, e quando pensa que não, ela não consegue produzir mais nada. Qual é a diferença dessa pregação de boas novas aos pobres? É que essa boa nova se chama Jesus. E todo aquele que estava cativo do diabo, estava aprisionado em maldições geracionais, que estava debaixo de jugo de pecados familiares, a partir de Jesus, não só recebeu libertação como salvação, não só recebeu cura, como também o direito de escolha. E Deus nos deu o direito como igreja, de fazermos o que ninguém da nossa família fez. Como igreja, o Senhor elevou o nosso nível para que a gente pudesse se achar o bonitinho? Não, para que a gente pudesse abrir as portas para que a nossa família alcance a graça e o amor de Deus. Glória a Deus. Amém até aqui? Então esses pobres, eles estão numa condição de falta de produtividade, por falta de esperança. E o Senhor disse que o Espírito do Senhor Deus está para anunciar as boas novas a quem? Aos pobres. Aí você fala: bispo, o pobre dessa vez sou eu. Eu estou anunciando a palavra para o teu coração. E hoje você começa a produzir algo no reino de Deus, que vai fazer acontecer um milagre na vida de quem te cerca. Amém? Aleluia. O segundo ponto pelo qual o Espírito de Deus está sobre mim é curar os quebrantados de coração. Como é que cura? Se você for ao médico com uma fratura exposta, e você está dentro de um hospital com uma fratura exposta, deitado numa cama, ninguém coloca a mão em você, de que forma essa fratura exposta vai ser resolvida? De forma nenhuma. Você está no lugar que cura,
você tem pessoas que são responsáveis, que têm capacidade de curar, mas a falta de contato impede que o procedimento seja feito. Quando a palavra do Senhor diz sobre o ministério Ágape, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para curar os quebrantados de coração, está dizendo que o Senhor está me levando ao ambiente do discipulado e da aproximação, para que todos sejam alcançados na sua intimidade, naquilo que ninguém pode ver. Mas, antes de dizer sobre quebrantado, alguém aqui sabe o que significa quebrantado? A gente romantizou essa palavra. Quebrantado, a gente até pega aquele louvor lindo que fala um quebrantado coração, move o coração de Deus. A gente romantiza, a gente chora, porque a gente entende que quebrantado é sentir a presença de Deus. Quebrantado, no dicionário, significa aquele que foi feito em pedaços, aquele que não tem possibilidade alguma de reerguer-se, aquele que está só o trapo, que ele não tem mais possibilidade humana nenhuma. Agora eu te pergunto, alguém que recebeu um diagnóstico de câncer na fase terminal, não corresponde mais a nenhuma medicação, não existe mais nenhum recurso humano para ela, como que ela está? Como que ela está? Quebrantada. Só que ela está machucada. Ela está quebrantada, mas ela está machucada. Há pessoas que passam a vida juntando riquezas e de repente vem uma enfermidade que faz com que aquela riqueza não tenha sentido nenhum, porque nada consegue alterar o resultado daquela enfermidade. O que é isso? Quando você percebe que não existe um recurso humano que pode resolver a tua vida, para onde que a gente olha nessa hora? Para onde? Para cima. E a gente fala, Deus. Até o ateu nessa hora lembra de Deus. Deus, eu estou aqui. Aí o ateu ele confronta Deus assim: se o Senhor existe. Ele sabe que existe. Para não dar o braço a torcer, ele fala: se o Senhor existe, faz algo na minha vida. Ele está quebrantado pela circunstância, ele foi despedaçado pela circunstância. Talvez você esteja vivendo uma condição de despedaçamento. Talvez você esteja enfrentando uma situação na sua casa hoje que você está olhando nas suas forças, não tem o que fazer. Bispa, se eu confrontar eu perco. Bispa, se eu tentar conversar eu perco. Bispa, se eu tentar arrumar um emprego eu perco meus filhos. O que eu faço? Talvez você esteja debaixo dessa situação, mas a palavra que o Senhor delegou sobre o ministério Ágape hoje traz cura para o teu coração. E se há cura, há também direção. Há também direção. Oh Espírito Santo, se nós precisamos nos aproximarmos para saber o que está acontecendo, se nós precisamos chegar perto para compreender que ambiente que é esse, o que foi que aconteceu, em que texto nós poderíamos ser levados para falar sobre isso? Alguém poderia me dizer? A palavra do Senhor nos revela um texto chamado O Bom Samaritano. Alguém já ouviu falar do Bom Samaritano? A palavra de Deus fala que aquele homem estava caído à beira da estrada. Ele tinha saído de Jerusalém com um propósito. Ele estava indo trabalhar em Jericó. A palavra do Senhor fala que ele saiu, se despediu da sua família com um propósito de ir e voltar. Ele não era alguém que estava indo à toa, que estava indo fazer alguma coisa, fugindo de algum lugar. Era alguém que estava saindo com um propósito. Mas no meio do caminho ele foi atacado por bandidos, por salteadores, que levaram tudo o que ele estava carregando na viagem e ainda o espancaram ao ponto de deixá-lo semi-morto. A palavra do Senhor diz que por aquela estrada veio o sacerdote. De longe o sacerdote olhou: tenho compromisso, não posso parar.
deixou aquele homem lá, não se aproximou e foi embora. Não demorou muito, passa o levita. O levita olha a situação e fala: está complicada a situação, mas eu tenho compromisso. E ele passa. Mas de repente vem um bom samaritano, vem um samaritano. E ao ver aquele homem, ele se compadece dele. Vocês precisam entender isso aqui, porque isso aqui vai num ambiente muito complexo. Bispa, por que o sacerdote não parou? Por que o levita não parou? É um tantão de gente que prega isso, tacando pau nos pastores e nos ministros de louvor. Como se ministro de louvor fosse levita. Não é. Levita é aquele que monta e desmonta o templo, que monta e desmonta o tabernáculo. O templo não, o tabernáculo. Quem canta na igreja é adorador. Ministério de louvor. Não tem nada a ver com levita. Mas todo mundo pega esse texto e desce o reio nos pastores, porque a ovelha está ferida e o pastor não foi atrás. Uau! Mas quando você olha aqui, por que o pastor não parou? Por que o sacerdote não parou? Porque quem estava caído lá não era sacerdote. Por que o levita não parou? Porque quem estava caído lá não era levita. A palavra fala que Jesus está explicando para o escriba que quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Aquele que faz o que você faz, aquele que anda por onde você anda, aquele que trabalha de repente com o que você trabalha, aquele é o teu próximo. Aquele homem que estava prostrado não era próximo do sacerdote, não era próximo do levita, mas era próximo do bom samaritano. Aí você vê o irmãozinho sair da igreja e você fala: não entendi por que o apóstolo até agora não foi atrás. Quem saiu foi pastor? Quem saiu foi quem? O irmão que senta do teu lado. E você não foi atrás. Consegue entender isso? Que a gente transfere responsabilidades, que a gente vai transferindo as responsabilidades, e nisso o reino de Deus vai perdendo. Só que o que chama a atenção é que aquele samaritano que vai descendo por aquela estrada, ele leva alguns itens com ele. Ele levou azeite e... Vocês lembram do texto? Azeite e vinho. E aqui tem uma chave espiritual. Porque o que ele estava levando com ele era o Espírito de Deus e a aliança no sangue de Jesus. Para cuidar de alguém, eu preciso ter o Espírito do Senhor sobre mim. Porque uma pessoa machucada, ela machuca. Uma pessoa que está num processo de libertação, ela fere, porque o demônio que está atuante sobre a vida dela não quer que ela seja liberta. Então ela começa a ferir quem está próximo dela para que aquela pessoa desista. Se você for na sua alma, na sua carne, se você for só com a boa vontade, você não dá conta de acompanhar uma pessoa por 3 semanas. Mesmo ela sendo da igreja. Porque há tantos demônios de estimação escondidos no meio do povo da igreja que vocês não têm ideia. Demônios de estimação, que de vez em quando ele aparece. E aí, se você não sabe lidar com isso pelo Espírito de Deus, você também acaba, além de se ferindo o outro, expulsando ele da igreja. Aí a gente vê esse homem carregando consigo o azeite na representação do Espírito de Deus e carregando o vinho, que muita gente fala que é alegria. Não, é a nova e eterna aliança. Ministério Ágape, nova aliança. Aliança feita no sangue de Jesus. Você precisa entender isso. Não tem como você querer discipular pessoas se você não tem aliança. Ah, mas eu tenho aliança com Cristo. Mas se você não tem aliança com o irmão que está do lado, que faz parte do corpo de Cristo, você não tem aliança com Cristo. A gente precisa parar com essa mentira. Ah, eu tenho aliança vertical. Jesus não foi pendurado num poste, ele foi pendurado numa cruz. Tem que ser vertical e horizontal, porque senão eu estou invalidando a cruz.
Quando o Senhor Jesus ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que Deus está falando? Ai, é o fardo que eu tenho que carregar. Ai, meu Deus, é a luta que não vai passar. Eu tenho que viver essa luta até o fim. Não, Ele está falando de um relacionamento vertical que vai levar você a muitas renúncias. E está falando num relacionamento horizontal que vai te revelar o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. Mas a gente não, a gente fica assim, achando que não, Deus vai usar outra pessoa. Se você fez uma aliança com Jesus dentro desta casa, saiba que o Senhor está esperando você levantar os viajantes que estão perdidos no meio da estrada. Ah, mas eu também estou perdida. Não, você está viajando. E eu acho bom que tem azeite, que tem aliança ainda aí, porque senão vai ser dois que vão ter que prestar conta diante de Deus. Amém? Vocês estão aí? Aí o texto diz mais. Compreendeu até aqui? Você faz parte de um ministério que se chama Ministério Ágape. Se é nova, deixe as coisas velhas para trás. Como que você quer viver a nova aliança? Com a saudade da glória de quando em 1980 você foi usado pelo Senhor. Como que você vai viver a nova aliança se você está preso na lei? Chega no ministério porque me acha de brinco, fala que eu não sou de Deus. Você ainda está na visão da onde? Da religião. E quer viver a nova aliança. Em nome de Jesus. É lógico, tudo com ordem e decência. A gente não precisa de vulgaridade. A gente não precisa disso, mas a gente pode se organizar, se arrumar. Você que é casada, se cuide para o seu marido. Para de deixar o teu marido olhar para quem está na rua. Você é a pessoa mais linda que Deus tinha para colocar ao lado dele. Se cuide, se valorize, se preserve. Valorize, faça os olhos dele ser só para você. Glória a Deus. E quem não é casada, você não é uma carne para estar exposta em vitrine. Coloca um palmo de saia, um cropped. Crente usa cropped por cima de uma camisa, por baixo nunca, porque você tem que se valorizar. Você não precisa estar por aí desfilando o seu corpo. Você não está à venda, você não está na vitrine para ser escolhida. Vamos ver se eu vou querer essa daqui. Não, gente, não faça isso. Amém? Então você está debaixo de uma nova aliança. E nesta nova aliança tem um segredo espiritual. Essa é a visão do Ministério Ágape, tá? Que na nova aliança, você não tem Deus como Deus, você tem Deus como Pai. O Ministério Ágape, ele veio para quebrar a religiosidade que faz a igreja servir como servo, para ter direito a uma bênção. Ela vem para revelar o Pai e para trazer a identidade de filho. Por isso, a primeira palavra profética do ministério é restituição. Não é restituição de carro, de casa, é restituição da presença de Deus, restituição da paternidade, restituição da glória. É restauração a segunda palavra profética. Por que o anjo colocou nessa ordem? Eu sempre me questionei, eu falei, Senhor, por que restituição? O povo vai entender isso aqui de outra forma. Porque Deus estava nos restaurando a porção de filhos, restaurando a nossa condição de templo, restaurando o ambiente da adoração através das nossas vidas. Quem é que pode parar uma igreja que anda debaixo do poder do Senhor? Quem é que pode parar uma igreja restaurada? Você não tem noção o que é o Ministério Ágape. Você entra por essas portas, você vê 4 paredes, mas esta igreja, ela não tem paredes. A promessa que Deus fez para a Ágape é a nível internacional. E eu não estou falando isso para te convencer, porque se você não conseguir ver, eu já vejo e já estou lá. E todos os que creem nisso, vai junto.
Deus vai dar estratégia. Nossos irmãos vão embora o ano que vem. Já vão pisar em solo estrangeiro, vão abrir uma ágape lá. Vão, eu creio. Eu vou lá pregar. Vai. Deus está movendo. Deus está alargando as nossas estacas. E o povo da igreja não está vendo. Você está achando que só tem culto de quarta e domingo. E às vezes negocia quarta para vir só no domingo. Meu amado, o ministério Ágape é um ministério muito amplo. E você precisa entender aonde você está. Vamos lá, voltar em Isaías 61. Continuando. Terceiro ponto agora do porquê o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Primeiro motivo, qual é? Qual é o primeiro motivo do Espírito Santo estar sobre você? Anunciar boas novas. O segundo motivo? Curar. Através do quê? Do discipulado. Aqui eu quero te anunciar uma boa nova. O Ministério Ágape até aqui não trabalhou com discipulado. Nós temos o discipulado do Encontradas e agora do Conectados. Mas o Ministério Ágape para o próximo ano vai trabalhar com discipulado. Por quê? Aqui, eu vejo você, termina o culto, você não dá nem tchau, você já vai embora. Mas no discipulado, frente a frente com você, eu tenho acesso a você, as suas dores, as suas dificuldades, eu tenho como te ajudar, interceder por você, chorar com você, e eu sei que o Senhor colocou sobre nós azeite e vinho para curar feridas, para restaurar, para trazer alegria, e Deus vai usar cada um de nós na mesa. Aleluia! Terceiro motivo pelo qual o Espírito do Senhor Deus está sobre nós: a proclamar libertação aos cativos. Note, vamos fazer um desenho aqui. Vamos entender que o Ministério Ágape está sobre um tripé, e que esse tripé está firmado sobre uma plataforma. Qual é a plataforma que esse tripé está? Diga comigo: o Espírito Santo. É a sustentação do ministério. E o tripé é onde o ministério se move. Terceiro motivo do Espírito Santo estar sobre mim: proclamar libertação aos cativos. Tem mais uma coisa. Vou falar no final. Me lembra que tem mais uma coisa. Esse proclamar libertação aos cativos e proclamar e declarar liberdade aos prisioneiros das trevas, ele se divide em duas partes. Porque nem todo mundo que está em liberdade, nem todo mundo que é liberto está em liberdade. Quer um exemplo disso? Vamos lá em João no capítulo 11, em Lázaro. Vamos entender esse negócio. Nem todo mundo que foi liberto está em liberdade. E a palavra diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. No verso 43, João 11, verso 43. Aqui nesse texto nós temos os dois ambientes da libertação. Nós temos o proclamar liberdade aos cativos e declarar libertação aos prisioneiros das trevas. Lázaro morreu, ficou 4 dias dentro do sepulcro. O que era Lázaro nesse tempo? Morto. E estava onde? No sepulcro, que representa trevas. Tinha alguma possibilidade de Lázaro sair de lá? Nenhuma. Precisou da voz de Jesus dizer: Lázaro, vem. Qual é o significado da palavra igreja? Vem para fora. Lázaro é a representação da primeira igreja, é o anúncio da primeira igreja. Quando Jesus fala para ele: Lázaro, vem para fora, era Jesus dizendo para nós: vem para fora.
Mas só que não tinha possibilidade de Lázaro ser igreja se ele estava em meio às trevas. Qual era a única voz que podia tirar Lázaro de lá? A de Cristo. E ele o faz. Lázaro, vem para fora. A morte pode segurar ele? Não pôde. E a morte, nesse contexto, tem a representação do pecado. Porque o salário do pecado é a... Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Gente, eu fico quase doida quando Deus começa a revelar essas coisas. Eu fico assim, eu falo, meu Deus, hoje eu não vou dormir. Então Lázaro foi resgatado pelo Senhor da morte. Ele foi resgatado da morte pelo Senhor. E ele foi trazido para fora. Para ser o quê? Igreja. Então ele recebeu a voz que proclamou libertação ao prisioneiro das trevas. Sim ou não? Ok. Agora vamos ler no verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o. Mas espera aí, gente, fala sério. Jesus chama o homem depois de 4 dias morto, com o corpo todo enrijecido. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. O que custava Jesus dizer: faixas, caiam? Ele não fez. Ele disse para aqueles que estavam lá: desate-o. Isso aqui está falando de pessoas que foram chamadas para a libertação, mas ainda estão sem liberdade de caminhar. E essa falta de liberdade, quem foi que atou as mãos de Lázaro para ele ser sepultado? O homem. Isso se trata de amarrações, feridas na sua alma. Isso se trata de ambientes que foram causados por pessoas dentro de você, que Cristo já te chamou para a liberdade, mas você não consegue andar. Você não consegue se movimentar. Você não consegue realizar. Você está dentro da igreja, você recebeu a voz do Senhor, você vem para cá, o Senhor fala, usa todo mundo que sobe nesse altar para dizer que você é, mas você não se vê. Sabe por quê? Porque existe uma atadura, e você só vai ser desatado quando estiver na comunhão do corpo. Entende isso? Então o Senhor nos chamou, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, e Ele me enviou a proclamar liberdade aos cativos e a proclamar libertação aos prisioneiros das trevas. O ministério Ágape é um ministério de libertação. Não se assuste se o ano que vem nós tivermos um culto de libertação na igreja, toda semana. Não se assuste se você vier para a igreja e tiver um urrando para cá, outro caindo para cá, se retorcendo para lá, porque Deus prometeu, não vai ficar demônio escondido dentro dessa igreja. Não vai ter quem passe por essas portas que não vai ser liberto, quer seja de espíritos malignos ou de questões emocionais. O Senhor disse: haverá cura no corpo, na alma e no espírito, a partir da libertação. E você é a pessoa que Deus quer usar para isso. Você está achando que é o apóstolo? Diga assim: é comigo. Ficar com medo. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, criatura. Não se trata de você, se trata do Senhor agindo em você. Então diga assim comigo: é comigo. Agora tiver coragem. Ministério Ágape é um ministério de libertação. Bispo, e por que não acontece? Porque você tem medo. Gente, quando manifesta um demônio, vira assunto. Se perguntar qual foi a palavra pregada, o povo não sabe, mas sabe que o demônio falou, que ele urrou, que ele torceu a mão. Dando ibope para o diabo. Deus está preparando a intercessão para grandes combates. E aí você fala assim: ai meu Deus, essa história de equipe de limpeza e de oração eu não vou não. Você não sabe por que você está perdendo a maior oportunidade da sua vida. Porque essa história da equipe, toda semana tem um revezamento de equipe. Se você deseja fazer parte de uma delas, chame a diaconisa Doneide que ela vai anotar seu nome. Essas equipes, elas estão sendo treinadas em oração.
porque vai acontecer. Deus revelou a palavra e agora é questão de dias para se cumprir. O ministério Ágape é um ministério de libertação. Glória a Deus ou não glória a Deus? Agora, falando do outro ponto que eu disse que ia falar no final, porque se eu for falar tudo que eu tenho que falar desses 3 pontos, nós vamos sair daqui só amanhã. No primeiro ponto, anunciar as boas novas aos pobres, esse tripé também ele se divide em 2 pezinhos. O primeiro, em restauração, numa pregação. Eu quero que vocês me digam, teve alguém que subiu nesse altar que pregou heresia? Deus nos deu uma palavra forte. Uma das coisas que isso não é para a gente se gloriar, porque a gente sabe que isso só acontece porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E no dia que Ele deixar de estar, todo culto vai virar uma palestra. Mas nós recebemos do Senhor uma graça na revelação da palavra, como Deus não deu para nenhum outro lugar. Deus derramou graça sobre esse altar. Todos que têm aliança com esse ministério, às vezes falam assim: bispa, olha o que eu li na Bíblia. E o que você entendeu? Quando abre a boca é uma mega revelação, dá para escrever um livro. Aí você olha assim, você fala: meu Deus do céu, você vai pregar essa palavra? Não, bispa, não me coloque para pregar, não. Deus deu palavra para essa igreja, palavra de poder, entendimento, revelação na palavra para curar os corações, para curar e mudar a condição daqueles que não produzem nada. Só que tem outro detalhe. Ele disse que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para anunciar. E esse anunciar também revela que o ministério Ágape é uma igreja evangelística. Vocês não se animaram, não? Mas vocês vão se animar agora. Não se animaram porque parece trabalho, né? Ai, meu Deus, agora além dos cultos ainda vou ter que ir para a rua. Mas eu vou contar o segredo desse evangelístico. Qual é... Eu vou começar a pergunta diferente. O ministério Ágape é um ministério apostólico. Logo, se ela é reconhecida como uma igreja apostólica, ela se move nos 5 ministérios. Nós sabemos que o apóstolo é aquele que prepara e envia, que o mestre é aquele que traz a revelação da palavra e gera entendimento para mudança de postura e de comportamento. Nós sabemos que o profeta é aquele que alinha a igreja, a cidade, o estado e a nação ao propósito do céu. Nós sabemos que o pastor é aquele que ama a família e vai cuidar, e vai proteger, e vai dar vida pelo rebanho. Mas o evangelista é o único dos ministérios que se move em sinais, prodígios e maravilhas. O evangelista, ele prega, mas quando a pessoa não crê, Deus dá a revelação. Deus começa a mostrar, dar o raio-x da vida do outro, para que o outro entenda quem é que está falando. O evangelista é aquele que ele ora, e quando a pessoa não acredita que ela está debaixo de uma opressão maligna, ela começa a vomitar obras de feitiçaria. O evangelista é aquele que faz a perna curta, encurtada, crescer. O evangelista é aquele que põe as mãos sobre os olhos do cego e faz eles enxergarem. Por que que isso acontece com o evangelista? Porque a palavra tem que ser ministrada e a revelação do poder revela quem o enviou. Amém ou não amém? Diga assim comigo: este ministério é um ministério de milagres. Você não entendeu? Aquela fila imensa que está lá no SUS, vai ter gente que vai entrar por essas portas antes de chegar na UPA, e não vai chegar lá porque vai ser curada aqui. Deus está chamando uma igreja para colocar as mãos sobre os enfermos. Deus está levantando você, chamando você para determinar a multiplicação do azeite da viúva. Deus está chamando você para fazer a farinha multiplicar.
Deus está chamando você para impor as mãos sobre o morto e fazê-lo ressuscitar. Este é o ministério que você faz parte e você não entendeu. Ide anunciai as boas novas. Onde havia morte vai haver vida. Onde tinha escassez vai haver fartura, porque chegou aquele que anuncia as boas novas. Oh, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente fica tempo dentro da igreja orando por nós. A palavra diz que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que está faltando para a gente? Ousadia, porque já está liberado do céu. Bispo, e se eu orar e não acontecer? Se você orar não vai acontecer nada, mas se o Espírito de Deus que está sobre você te conduzir a orar, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Nós estamos no mês de agosto, um jejum para buscar o que mesmo? Buscar o quê? Tem certeza? O que é sobrenatural para você? O que é sobrenatural para você? É natural você vir para a igreja doente e voltar para sua casa doente. Mas é sobrenatural se um irmão pôr a mão sobre a sua enfermidade e ela sair. Aí você entra na igreja mudo e sai calado. Olha para um irmão e fala assim: irmão, ora aqui por mim. Bispo, mas eu orei e não aconteceu nada. Ora de novo. Ora por outro e ora por outro, porque toda vez que Deus perceber que você tem ousadia e que nada vai te parar, grande vai ser a unção que vai ser acumulada dentro de você para grandes sinais, prodígios e maravilhas. Eu não evangelizo porque o povo não recebe. Ah, é? Não recebe a palavra, mas vai receber poder. Quem é que pode resistir? Quem é que pode resistir? Alguém que, além de trazer o entendimento da palavra, ainda revela o céu sobre a vida da pessoa, através de algo que o mundo não pode dar para ela. Quem é que consegue ficar longe desse Cristo? Talvez você olhe para a igreja e fale: nossa, a igreja está tão vazia. Porque não se trata de turismo. Ah, eu vou lá ver se eu gosto, se eu não gosto, vou embora. Se trata de pessoas, as pessoas que estão aqui viveram experiências com o Senhor. E as que vão entrar aqui, que para ficar como obreiro dessa casa, são pessoas de coração grato por tudo que Deus fez na vida delas nesse lugar. Através da minha vida e da vida do apóstolo, através da sua vida. Porque se você tem uma aliança com esta casa, diga assim comigo: Deus vai me usar. Diga assim: se eu tenho uma aliança com esta casa, Deus vai me usar. Vamos nos colocar em pé?